Bom dia, pessoal. O terceirão. A gente vai ver agora aqui o capítulo sobre a independência das 13 colônias, né? Que é o quê? A independência dos Estados Unidos da América. A gente vai ver aqui, deixa eu ver aqui o material, para a gente compartilhar aqui, né? Então, a gente está vendo aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom, independência das 13 colônias. Tá? A gente vai ver, né, o que levou a essa emancipação das 13 colônias à condição de um país, né, uma federação de estados, que é conhecida como Estados Unidos da América. Okay? Então, vamos ver aqui. A gente já viu antes, né, que era feito comércio triangular, a gente já viu que as 13 colônias elas tinham privilégios, né, dentro do Pacto Colonial. O Pacto Colonial era mais ameno para eles. Tá? Então, o que veio acontecer, pessoal? Deixa eu minimizar um pouco mais aqui. O que veio acontecer é que já havia uma economia consolidada, né? Os colonos ali faziam comércio entre si, as colônias do norte, centrais e do sul, e também faziam comércio com outros países, inclusive com o Brasil, né? E faziam, quando o Brasil era colônia ainda, obviamente, faziam comércio com outras colônias, né? Colônias da França, da Holanda, né? Da própria Inglaterra, com outros lugares, né? De Portugal, de Espanha. Só que aí, pessoal, aconteceu o quê? Ocorreu a Guerra dos 7 Anos, a guerra entre França e Inglaterra, por disputas territoriais na própria América, na região que hoje é o Canadá, devido ali ao rico comércio de peles, que era praticado ali, peles e animais. Então, essa guerra durou 7 anos, se espalhou pelo mundo inteiro, né? Alguns historiadores dizem que foi até a Primeira Guerra Mundial, né? Porque se espalhou por todos os domínios de França e Inglaterra no mundo inteiro. Né? E aí, essa guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa dela, após 7 anos, né? Como diz o nome, só que a Inglaterra estava com seus cofres vazios, havia perdido muitos navios de guerra, havia investido muito, né, para a vitória, conseguiu territórios, né, como consolidou seu domínio ali, né, sobre a Índia, mas agora tinha que repor os gastos com a guerra. Então arrochou as colônias, né? Então aí as várias colônias no mundo afora tiveram, né, um arroxo fiscal, como se diz. E o rei George, na Inglaterra, nesse tempo, né, com o apoio do parlamento, né, também, né, com o apoio do parlamento, lógico, para tomar essas decisões todas, resolveu, né, tirar toda aquela flexibilidade ali do Pacto Colonial sobre as 13 colônias da América do Norte. Começou a tributar, né, coisas que antes não eram tributadas, cobrar impostos que antes estavam no papel, né, mas na prática não eram cobrados, e criou novos impostos. E também proibiu o comércio triangular. Fez valer o Pacto Colonial. Fez com que eles obrigou os americanos a não fazerem comércio com outras nações, com outras colônias, outras nações. Isso gerou o quê? Claro que a revolta, né, dos colonos. Então, aqui, primeiro, em 1764, foi criada a Lei do Açúcar, né, que tributou todo o açúcar que vinha lá das Antilhas Francesas, né, da região ali do Haiti, enfim, né, a República Dominicana, que era domínio espanhol naquela época, né, por ali. Então, começou a tributar o açúcar que entrava ali junto com o melaço, né, os subprodutos da cana-de-açúcar, que era usado para fazer o rum, que eu já expliquei para vocês, né, que era trocado por escravos na África e tal. Então, isso já irritou os americanos. Lei do Selo, 1765, tinha duas finalidades. Ganhar tributos, né, cobrar tributos sobre os materiais impressos circulantes. Na América havia imprensa, coisa que no Brasil não havia, só foi trazida com a vinda da família real. Né? O que vinha de impresso aqui tinha vindo impresso no Brasil, tinha que vir da Europa. Né? Então, lá, os jornais, panfletos, revistas, livros, o que fosse impresso, baralhos de carta, inclusive, tudo que fosse impresso tinha que ter um selo, né? Que era para poder circular, e aí, para comprar esse selo, né, um tributo, né? Embutido ali. E também tinha o objetivo de censurar, porque eram feitos panfletos, né?
a favor do liberalismo econômico, contra a opressão da Inglaterra, e aí eles pensaram que isso iria inibir essas publicações, encarecendo o valor do material impresso. Mas quem dominava a indústria da imprensa, a mídia, nas colônias inglesas nessa época, eram pessoas muito ricas. Então, eles continuaram a bancar, a financiar nessa panfletagem, enfim, não adiantou muito. Né? E também tinha o princípio de nenhuma taxação sem a participação, né? Sem a presença de representantes da colônia. Então, já estavam quebrando isso daí, do pacto lá Mayflower, que eu falei, aquele pacto de quando os colonos chegaram lá em 1601, 1602, até 1620, né? E foi firmado ali com a tripulação, né? Com aqueles imigrantes que foram no navio Mayflower, no qual, né, já foi estabelecido antecipadamente que todas as colônias teriam, qualquer decisão importante referente às colônias, teriam que ter a participação de representantes das colônias, no mínimo 2, né, representantes, né, das colônias, né, de todas as colônias, no mínimo 2. O certo era ter um de cada colônia, né, mas no mínimo 2 no parlamento, para contestarem, né, ou concordarem com medidas extremas, medidas importantes, certo? Então aqui, né, isso também não está sendo respeitado pelo rei, porque todas essas taxas aqui estão sendo criadas sem né, a participação ou ouvida a opinião dos colonos, certo? Vamos ver aqui. Então aqui foram criados, né, um grupo secreto, aqui uma fraternidade, né, os Filhos da Liberdade, Sons of Liberty, né, que era um grupo já idealizando a independência das 13 colônias. Em 1773 veio o quê? A lei do chá. Né? Então, só podia ser consumido chá que fosse vendido pela Companhia das Índias Orientais, né? Uma empresa, né? Um monopólio régio ainda, né? Do tempo do capitalismo mercantil, né? Da Inglaterra. Então, aqui foram feitos, aqui, teve um protesto contra isso, né? Um protesto quando os colonos, né, lá na cidade de Boston, né, em Massachusetts, se disfarçaram de índios e jogaram a carga inteira de chá, né, de navios da Companhia das Índias Orientais no mar, né, protestando contra essa taxação. E aí o porto foi trancado para os navios de guerra ingleses, foi cobrada uma multa de 10 mil libras, né, para eles poderem liberar o porto, para cobrir os supostos prejuízos que a Companhia das Índias Ocidentais teve com esse protesto. Então, isso foi acumulando, né, a revolta. Né? Houve um massacre de Boston, né, onde, aí, lá já nos anos 1770, já em 1770, o rei da Inglaterra começou a mandar tropas, né, para as colônias, principalmente para Boston, né, que era o foco de todos esses tumultos. Lá onde residia Benjamin Franklin, né, que tinha um jornal, né, um panfleto lá, né, Benjamin Franklin, dos patronos, né, da independência dos Estados Unidos. Então, lá foi mandada uma guarnição para Boston, e essa guarnição tinha que ser sustentada pelos próprios colonos. Né? Então, quanto mais tropas vinham, mais aumentava o custo para os colonos, que o rei George dizia. Os colonos que estão arrumando confusão, né? Estão contestando o rei e o parlamento. Então, eles vão arcar com essa presença militar. E aí houve lá um episódio em que jovens começaram a atirar pedra nos soldados ingleses, e os soldados revidaram, matando 5 jovens. Né? E aí o Benjamin Franklin anunciou como um massacre, né? Que tinha, não tivesse sido centenas de pessoas, isso repercutiu, né? Por toda a colônia. Né? Organização da resistência. Primeiro Congresso Continental, em 1774. Das 13 colônias, né, ali 11 colônias se reuniram, né, menos a colônia ali da Geórgia, né, e da Filadélfia, ali, se recusaram a fazer parte desse movimento, mandando uma carta, né, para o parlamento tentando negociar, fazendo com que o parlamento e o rei flexibilizassem as medidas, né, punitivas sobre a colônia, e para as coisas voltarem a ser como era antes, né, todo mundo passar um pano nisso daí, né, esquecer disso daí. Só que aí o rei e o parlamento fizeram um pouco caso, né? Fizeram piada, rasgaram a carta, né? Disseram que eles iam ter que se curvar, né, diante da vontade do parlamento e do rei. E aí o que aconteceu? Houve o segundo Congresso Continental. Aí foi criado, né, o Exército Continental, né, os Minutemen, aquelas milícias, né, que faziam
segurança nas colônias, né? Porque lá não havia uma presença militar efetiva da Inglaterra. Nesse acordo lá do Mayflower, né? Pacto Mayflower, cada colônia teria sua autonomia jurídica, podia nomear seus juízes, seus xerifes, enfim, né? Escolher os seus altos funcionários, né, burocráticos, enfim, e também constituírem esses minutemen. Minutemen porque eles ficavam prontos para o combate em um minuto. Né? Eram civis que tinham armas e munição em casa, né, para a família toda, e ali, no caso de uma invasão na cidade costeira por piratas, corsários, ataque indígena, enfim, ataque de outras potências estrangeiras, eles se organizavam, né, com um código que eles tinham em determinado lugar, e eles já formavam um grupo militar e iriam contra-atacar. Então, eles já tinham praticamente, as colônias já tinham uma força militar, né? Já tinha uma força militar. Claro que não bem treinada, não bem armada, careciam muito de artilharia pesada, de cavalaria e tal, mas tinham, né, cada um sua arma, e já era uma força militar considerável. Então, foi criado o exército, né, continental, liderado por George Washington, né? George Washington, que era um rico aristocrata latifundiário, né, ali na Virgínia, né? E aí também houve os ideais, né, dessa revolução era criar, né, eles já queriam agora a independência mesmo. Né? Primeiro, eles queriam ir para a guerra, na verdade, para dar um susto, assim, né, mostrar que eles estavam dispostos para ir para a guerra. Mas a intenção era fazer um acordo, né, mas havia a intenção já de criar um país, né, de ser independente. Mas eles estavam meio divididos. Né? Então, já em 1775, começaram os primeiros confrontos militares, mas nada assim muito em larga escala. Né? Chamadas escaramuças, né? Aquele negócio de atira e corre, corre e atira. Né? E aí, os ideais dessa nova nação, e também aqueles que queriam, né, voltar àquela liberdade econômica que tinham lá, eram baseados nos preceitos dos filósofos iluministas. Né? Adam Smith, liberalismo econômico, Voltaire, né? Tudo isso que a gente conhece, Rousseau, né? Esse pessoal todo. Né? E aí também teve o Thomas, né? Teve o Thomas Jefferson, né? Ele escreveu a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776, quando a situação já estava insustentável, não havia mais. O Thomas Paine ali ele escreveu o Common Sense, né? Quer dizer senso comum, que foi um apelo, né, aos americanos, né? Num estilo assim de pregação religiosa, né? Mostrando o destino. Aí vem o destino manifesto, né? Aquela coisa do destino manifesto, né? Que regra até hoje, né? Política dos Estados Unidos, né? Nos altos escalões, né? Na Casa Branca, enfim, né? No Pentágono. Né? A ideia de que o povo americano é um povo escolhido por Deus, né? Para combater a barbárie. Que era a barbárie? Os índios, né? Os índios. Né? Combater a barbárie, né? Para levar seus ideais, né? Calvinistas, né? Puritanos, né? Para enfrentarem um embate ali contra os católicos, né? No sul, né? No México, né? Por exemplo, aí vem já essa, né? Divergências ideológicas, né? De muito tempo, né? Então, common sense era aquela coisa, no senso comum, nós temos uma missão, nós somos escolhidos por Deus, né? O senso comum diz que nós temos que construir um país, que nós temos que construir uma nação baseada nesses valores, né? Que vieram com aqueles primeiros aventureiros do Mayflower, né? Com aqueles que fundaram Georgetown, né? Lá nas primeiras colônias, né? Georgetown, né? Na colônia da Virgínia, né? Jamestown, pessoal, desculpa, Georgetown, Jamestown, né? Lá na colônia da Virgínia, né? Então eles tinham o common sense, ele tocou o coração, né, dos americanos, né? Eles começaram a se sentir, né, se identificarem, né, como americanos, né, como um povo diferenciado dos anglo, tendo várias origens, né, mas tendo uma história em comum, entendeu? Um senso comum. Nós temos uma missão, né, e nós vamos levar adiante, nós vamos nos curvar diante da vontade do rei.
Aí veio, né, a Declaração da Independência e pronto, aí já era uma guerra mesmo declarada. Né? Com a Declaração da Independência, aí sim, as 13 colônias juntas, né, Virgínia, Filadélfia, que não queriam se juntar ao movimento, né? Até os canadenses foram convidados a participar do movimento, né, mas não queriam, né? Porque tinham várias vantagens, né? Ganharam várias vantagens, né, com o fim da Guerra dos 7 Anos. Né? Um dos motivos também que irritou os colonos americanos é que eles acharam que iriam expulsar os colonos franceses, né, e tomar suas terras, mas o rei George lá manteve eles, né, com o mesmo status social, enfim. Né? E aí eles não participaram. Mas a ideia até era os canadenses não participar. Mas aí ficou as 13 colônias, né? Declararam independência, agora era guerra para valer. No primeiro ano de guerra, minha gente, foi uma desgraça. O exército continental do George Washington perdendo batalha, perdendo batalha, perdendo batalha, até que eles estavam acuados, né? E aí na batalha final, a batalha de Saratoga, os ingleses se acharam, né, muito na vantagem e deixaram a artilharia para trás e avançaram com a cavalaria e infantaria. E os suprimentos também, que eram em carroças, né? Estava atrasando o avanço deles para esmagarem o que havia sobrado do exército continental. Na região de Saratoga, ali perto onde hoje hoje ali a Pensilvânia, Filadélfia ali, né? Então eles foram ali e foram afoitos, como se diz, né? Avançaram muito floresta dentro. E daí o George Washington percebeu isso. Daí o que é que eles fizeram? Continuaram fugindo e outra parte deu a volta e pegou os canhões e os suprimentos ingleses. Resultado, os ingleses agora estavam muito dentro da floresta, longe das linhas de abastecimento, né? E sem munição e sem comida. E aí o exército continental começou a atirar neles com sua própria munição e canhões. E se alimentar da comida do próprio exército inglês. Fizeram milhares de prisioneiros, milhares de mortos ingleses. E ali, né, foi a primeira grande vitória, que deu um ímpeto. E aí isso despertou a atenção da França. Aí o rei Luís XVI, né, seus ministros ali, chegaram, vamos ajudar esses revolucionários a ferrar com a Inglaterra. A Inglaterra não ferrou com a gente na Guerra dos 7 Anos, não tomou o Canadá, não tomou, né, outras regiões, territórios nossos, pois agora vamos ajudar os rebeldes americanos para enfraquecer a Inglaterra. E começaram a mandar dinheiro, começaram a mandar canhões, começaram a mandar suprimentos para o exército continental. E aí houve, né, uma reversão a partir da Batalha de Saratoga, com o apoio maciço da França, né, e os rebeldes, né, conseguiram derrotar, né, a Inglaterra, expulsando ela definitivamente. Em 1781, as últimas tropas inglesas, né, foram derrotadas, né, na Batalha de Yorktown. Né? Na Batalha de Yorktown, as tropas inglesas foram ali finalmente derrotadas e o restante embarcou em navios e voltaram para a Inglaterra. Né? Só que daí a Inglaterra, só 2 anos depois, veio reconhecer os Estados Unidos da América como uma nação independente. E agora, daí vamos ver aqui, daí houve o Tratado de Paris, né, o Tratado de Paz, né? A Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias, né? E aí entregava mais território, né? Que vai ver aqui, né? Ohio, Mississippi, Montes Apalaches, né? Aí de tabela já não tinha mais como manter tropas lá mesmo, entregou esses territórios. Né? Era melhor entregar para os colonos do que entregar para os franceses tomarem, né? Por exemplo, né? Então aí já, né? Oficial, os americanos eles iam tomar de qualquer jeito. Então, para a Inglaterra não passar ainda por mais essa vergonha de perder mais territórios, resolveu entregar logo, né, para os Estados Unidos. Aí as 13 colônias aumentaram de tamanho. Então, aqui veio os grandes desafios, né, para a Constituição da América. Né? A gente vai ver aqui, ó, situação política pós-independência. Né? Havia o quê? Ela foi uma revolta burguesa, né, que as lideranças eram as pessoas mais ricas, Benjamin Franklin, enfim, todas as pessoas, Thomas Jefferson, George Washington, eram todos grandes, né, proprietários, burgueses. Aí tinham, né, não houve o fim da escravidão, não houve por exemplo, um beneficiamento, né, das classes mais baixas, né, a unificação do país, enfim, né, como um todo, né? E só que havia ali divergências, né? Haviam as colônias do norte, né? Que elas eram haviam 2 movimentos, os federalistas e antifederalistas. Né?
Os federalistas eram a favor de um governo mais centralizado em Washington. Quem eram esses? Eram os grandes comerciantes burgueses, burguesia comercial, industrial também, né, ali, da região central, né, de Nova York. Ali. Eles queriam um governo centralizado, né, em Washington. Aí foi fundada a capital, na cidade de Washington, né, que foi planejada, construída do zero, em homenagem a George Washington, o grande comandante militar dessa revolução. Os federalistas queriam um governo, né, uma federação de estados, né, cada um com seus governadores, com eleições locais, né, para eleger seus governadores. Claro que tudo dentro dos moldes do voto da democracia censitária, né, o voto censitário. Só pode votar quem é alfabetizado, quem tem renda tal. Mas como a maioria da população americana, norte-americana, era alfabetizada já devido ao modelo de colonização que eles tiveram, muito diferente do Brasil, né, eles priorizaram a educação, né, então lá havia muitas pessoas votantes. Então, o modelo federalista era o seguinte, né? Os estados tinham que obedecer à Constituição, né? Mas eles tinham que seguir as diretrizes de Washington, né? Principalmente na área econômica, quebrar as barreiras, né? Entre os estados agora, as mercadorias poderem circular livremente, né? Produtos, né? Bens e serviços circularem livremente. Aí entrava em choque com a mentalidade lá mais isolacionista do pessoal das colônias do norte, né? New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, né? E Rhode Island, né? Porque eles já eram contrários a isso. Eles queriam uma autonomia maior dos estados, para criarem barreiras alfandegárias, né? Para valorizar seus produtos, né? Para que não houvesse competição de produtos vindos de outras colônias. Aí havia um embate. Federalistas e antifederalistas, entendeu? Ali era né? Então aí surgiram partidos, enfim, federalistas, antifederalistas. A Carta Constitucional, né, foi criada ali em 1787. Aí tinham 27 emendas, né? Então foram feitas, veja só, 233 anos, né, da Constituição Americana, né? Só foi revogado, né, um artigo dela. Tiveram só 27 emendas. O Brasil está na 7ª Constituição e essa aqui já está na 70ª, 95ª, não sei qual emenda. Né? E lá só tem uma Constituição dessa independência, 233 anos, né, que vai fazer agora, e só teve 27 emendas, de quais só uma foi revogada, né? A da Lei Seca, lá, por Franklin Delano Roosevelt, em 1933, né? Em comparação com o Brasil. Né? São realidades diferentes, mas só para a gente fazer uma comparação. Né? Como eles levam a sério a Constituição lá. Né? Aí nós temos aqui, né, a primeira emenda, né, que é o direito à imprensa, né, o direito da liberdade de expressão, né, a liberdade de imprensa, né, assegurada. Ninguém pode cercear a imprensa. Né? Não vai um presidente lá nos Estados Unidos falar o que nosso presidente aqui diz para a imprensa, né? Que não vai falar com ninguém, encerrou a entrevista, uma banana aqui para você, né? Jogando banana para os repórteres, né? Achincalhando, xingando os repórteres. Lá o cara ia perdia o mandato dele já por contrariar a Constituição imediatamente. Mas no Brasil, né? Isso não existe, uma emenda como essa, né? Então, né, nós temos esse tipo de coisa que acontece, né? De pessoas agredirem repórteres, né? Governantes baterem em repórteres, como já aconteceu em outros casos no Brasil, de xingarem o presidente da República, desprezar repórteres, né? Simplesmente não dar informações a eles, condená-los, criticá-los por quererem ter informações, né? Se negar a responder perguntas de repórter, a não ser daqueles de suas emissoras preferidas. Né? Então, lá nos Estados Unidos, isso é impossível de acontecer. Né? Criar censura, por exemplo, como houve na ditadura militar, né? Os órgãos de imprensa. Lá, tudo isso é proibido, né, pela primeira emenda, né? Que existe a liberdade de expressão. Né? Agora, a liberdade de expressão, pessoal, não é você poder xingar qualquer pessoa, né? Chamar dele de nomes que nem você está aqui. Isso não é liberdade de expressão.
Isso é ofensa moral. Né? Liberdade de expressão é você se expressar, né, educadamente, certo? Expressar sua opinião, mas sem ofender os outros. Isso é liberdade de expressão. Isso cabe a todos, desde o cidadão ao presidente da República, certo? Ninguém pode se expressar ofendendo, agredindo verbalmente, né, qualquer instituição ou uma pessoa qualquer que seja. Infelizmente, isso está acontecendo hoje no Brasil, né, por vários lados, né? Não é só do lado do presidente, mas também de outros lados isso está acontecendo, infelizmente, no Brasil. Né? A quarta emenda, direito do povo à inviolabilidade de suas casas, de sua residência. Então, ninguém não pode chegar a polícia, não pode chegar ninguém lá e invadir uma casa procurando um suspeito, mas tem que ter, né, um mandado, certo? Você tem, né, para procurar provas, enfim, né, você tem o respeito, né, à propriedade. Né? E também não pode prender ninguém sem ter um devido mandado de prisão expedido por uma autoridade competente. Né? Não pode simplesmente chegar lá, eu vou te prender. Por que não? Não interessa. Se for polícia, eu vou te prender. Não, não é assim. Então, isso já ficou bem esclarecido lá. Né? A emenda número 13, 1865. Né? Em qualquer lugar sujeito a... Não haverá escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime qual o réu tenha sido devidamente condenado. Então, tem trabalhos forçados, né, em prisões nos Estados Unidos, né, em alguns estados, né, tem trabalhos forçados, né, mas não um trabalho escravo. Né? Ninguém pode obrigar alguém a trabalhar, nem a servidão e nem a escravidão. Né? Emenda, 15ª emenda. Direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos nem por qualquer Estado por motivo de raça, cor ou do prévio estado de servidão. Mas nos Estados Unidos, em alguns estados, né, na região sul principalmente, que foi escravocrata até o fim da Guerra Civil, até os anos 1900, até 1968, era proibido, para vocês terem uma ideia, o voto feminino de mulheres negras. Né? O voto feminino negro era proibido em várias regiões do sul dos Estados Unidos. Né? Então havia um desrespeito, né? Havia esse apartheid, né, nos Estados Unidos também. Aí em 1968 foi, né, o governo, acho que do Nixon ainda, o governo do Nixon, né, foi com aqueles movimentos, né, os movimentos antirracistas, né, o Martin Luther King, né, semelhantes aos movimentos que estão tendo agora, né, o Black Lives Matter, né, está tendo hoje, houve isso, né, e aí realmente aí fez vigorar a lei, né, a Constituição, a 15ª emenda, em todo o território dos Estados Unidos da América. Né? Então, pessoal, aqui, né, foi um resumo, né? A gente já falou isso aqui no segundo ano, né, exaustivamente, né? Isso aqui é mais uma revisão, tá? Né? Então, aqui o praticando, pessoal, aquele mesmo esquema, tá bom? Respondam, mande para o meu privativo e aí, tá? Na próxima semana eu vou fazer a correção. Estou ainda aguardando o praticando de vários, né, de vocês, né, que me mandaram ainda do capítulo passado. Tá? Então, estou aguardando ainda esses, tá? E aí a gente vai, né, na outra semana, corrigir esse aqui, ok? Certo? Vocês respondam, né? Depois eu faço a correção e coloco no grupo, ok? Bom, pessoal, então essa aula aqui foi curta, tá? É um bom final de semana, é um bom feriado, né? Já está tudo em quarentena mesmo. Então, espero que a gente volte, né, logo, né, brevemente, né, a termos aulas, né, presenciais. Tá? Parece-me que talvez na outra semana, tá? Não tenho bem certeza disso. Tá? Valeu, pessoal.